já faz um link com algo que eu gostaria de falar, trouxe essa pauta aqui para os amigos, a respeito da entrevista do Ernesto Araújo, ex-chanceler brasileiro, que saiu com críticas, no meu ponto de vista, críticas até construtivas, não foram críticas agressivas, mas críticas que valem a pena a gente analisar e explorar, e a gente vai começar a falar a partir de agora. Bom, o Ernesto Araújo saiu do governo no início do mês passado, mês de abril, e chanceler, né, enfim, das relações exteriores. Pressão externa, né? Pressão externa, completamente, sempre, né? E muito se fala, e deve ter sido realmente do centrão, dos partidos de centro, que dão base de sustentação nas votações para o governo Bolsonaro, que garantem uma sobrevida ao Bolsonaro, pelo menos até 2022 no mínimo. E ele saiu falando algumas coisas interessantes que eu gostaria de debater aqui nessa nossa reta final. Ele diz o seguinte: um governo popular, audaz e visionário foi se transformando numa administração tecnocrática sem alma nem ideal. Penhoraram o coração do povo ao sistema. O projeto Construir uma Grande Nação mingou no projeto de construir uma base parlamentar. Escreveu: vi confiscarem ao presidente seu sonho, anularem suas convicções e abafarem sua chama. Aí eu pergunto para vocês dois, quem quiser começar, fica à vontade. O governo Bolsonaro, ele virou um governo sem alma, sem propósito, sem ideal? Ele deixou de ser idealista? Eu não vejo... Quer dizer, claro, da maneira que ele colocou, e ele esteve lá dentro, sabe melhor do que nós, né? Eu acho que teve que se adaptar, né? Teve que se adaptar, porque me parece que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, foi técnico sim. Ele pegou ministros que efetivamente eram boas na sua coisa que não acontecia no passado, né? Era mais por causa de... Tínhamos o Ministério da Saúde com um advogado, né? Tínhamos a Minas Energia com um cara que nunca sabe sobre o que é isso. Então eu acho que ele começou assim e eu acho que ele teve que se adaptar, né? Os anos foram passando e chegou uma hora que ele falou: ou a gente se adapta a isso, faz essas mudanças no meio do caminho, se acerta. Porque uma coisa é verdade, a crítica no início da esquerda era: o Bolsonaro nunca foi um cara de destaque, né? Ele era um peão, né? Era um peão lá no baixo clero e tudo mais. Sim. Então ele nunca foi o governo dele vai naufragar em função disso. Até certo ponto tinha uma razão de ser, uma novidade, como nós, assim, tudo que da vida que a gente começa do zero, a gente nunca fez, a gente vai tatear. E você vai se acertando. Eu acho que talvez seja isso que o Ernesto falou. Começou com um ideal, né, correndo uma maratona a 1000 por hora, mas viu que existem resistências. Isso eu já dizia lá do início. Falou: cara, você quando entra numa prefeitura, no executivo, né, no governo, ou numa presidência, que é pior ainda, você muda, né? Você tira lá uma Dilma. Vamos imaginar, foi Dilma que tirou, na verdade, era o Temer, vamos pegar. Era o PT. Tira o PT, que ficou 30 anos, normalmente, botando o Fernando Henrique no meio. E você vê que ele vai mudar de cara as pessoas mais próximas, ministros, secretários. Mas chega uma hora que aqui para baixo, cara, tem escalões menores, mas que são todos de oposição. E eles vão criar dificuldades. Por isso que se defende numa democracia a mudança, a alternância, né? De governo de 4 em 4, no máximo de 8 em 8. Porque com essa mudança você não consolida aquelas pessoas que estão abaixo, né, no sistema funcional, né, do Estado. Você tira aquelas raízes, você não deixa. Agora, 30 anos, foram 30 anos de pessoas da esquerda que hoje fazem parte do governo e que o próprio presidente não tem como mudar. Isso é uma coisa que tem que ser trocada. Cargos importantíssimos em que o presidente não pode tocar, né? Ou se pode tocar. A gente estava falando sobre isso com relação ao STF. Você fez um cálculo muito preciso aqui, que ele em 2 mandatos ele pode reverter. Mas olha, são 2 mandatos. Vê a dificuldade que é isso. E hoje o STF é de esquerda, todo ele é de esquerda. Todos os 11 ministros ali têm esse viés, né? De esquerda, né? Pois é. Então, mas isso é fruto de quê? De 30 anos de governo, né? De 30 anos de governo. Então eu acho que isso que o Ernesto falou tem tudo a ver. Mas ou ele se adaptava a isso, ou ele não conseguiria. Já é difícil para ele administrar o país do jeito que está. Então, se ele não mudar, a proximidade com o Centrão, talvez ele tenha falado isso com essa intenção, né? Olha, essa proximidade do Centrão quebrou um pouco a nossa ideologia daquilo que a gente queria no início, mas é necessidade, cara. Política é isso, política é isso. Sim, ele complementa dizendo,
hoje o brasileiro, ele falava no dia 1º de maio, né? Falando sobre as manifestações que aconteceriam naquele momento quando ele escreveu. Hoje o povo brasileiro tem a oportunidade de recuperar sua esperança ao pedir que o presidente Bolsonaro simplesmente volte a ser o presidente eleito em 2018, aquele que prometeu derrotar o sistema, o líder de uma transformação histórica e constitucional, portador de uma missão. O Ernesto Araújo era o último representante olavista, que tem essa pegada mais ideológica, isso que eu ia falar. essa pegada mais, como é que eu posso dizer, mais... agressiva. Seria agressiva, mas eu ia dizer mais intelectual do processo intelectual. É boa palavra. É o último olavista. Óbvio, né, que um chanceler, um diplomata como ele, vamos aqui discutir a capacidade, a bagagem dele, né? Agora, com certeza, né? Por exemplo, eu vi até assim para até imaginar, né, o que é o Ernesto. Foi naquela churrascaria, né, que o pessoal falou o negócio lá do leite condensado. E ele estava lá, né, com o sertanejo, e o Ernesto estava. E até o Ernesto, numa entrevista no Morning Show, o Joelzinho, né? O Joelzinho fica em casa, mas a empregada dele a empregada dele tá no fundo trabalhando. Lá no fundo, fazendo a faxina. Fica em casa. Fica em casa. Ele deplorável, aquela... que foi um escárnio, né? Aí, isso aqui, esse leite condensado, o que faz? Isso aqui, tu sabe, né? Sabe o que tu faz, né? Aí ele relatou isso pro Ernesto. E isso, o senhor acha isso, que isso é um presidente? Para isso, essa conduta? Eu achei muita graça, eu ri pra caramba. E aí que ele entrou de sola no Joel. E ali eu vi que ele é um cara muito apaixonado pela causa. E até mesmo que vai de acordo com o Olavo, né? Como era da educação, né? Sim, o Weintraub também é outro apaixonado, o olavista, raiz também, que ele quer ir de forma contundente. Agora, né, a gente sabe que não é fácil você trazer uma mudança. Não é fácil, e assim, nesse momento que é inevitável, a pressão está em cima do Bolsonaro. E ele sabe, o Ernesto estava ali também, levando paulado, o Bolsonaro segurou. Mas chega um momento que a pressão sobre as decisões do Bolsonaro, até mesmo a governabilidade, cara, ele tem que ceder. E nisso é o próprio Olavo, né? Você pega ali as declarações do Olavo, né? De o tempo todo marretando essa ala militar, colocando até, não chega a bater no Bolsonaro, né? Reconhece nele um homem de princípio, um homem honesto, mas que não está sabendo jogar o jogo. Porque o Olavo também só tem a visão dele, né? E ali é o diagnóstico, só que o tratamento dele é forte demais. É forte. E talvez não seja execuível. E eu acho que é o que o Bolsonaro fez. Ele não ia mandar o Ernesto, mas as pressões vieram de todos os lados. Exato. Talvez o Ernesto é um ser humano, esteja aí com certa não é ressentimento, mas fica chateado e assim parece um idealista, porque essa defesa que ele fez no Morning Show daquela atitude pândega do Bolsonaro, eu fiquei assim, cara, um chanceler tá falando isso. Isso aí. Né, eu ri pra caramba e é bom também falar palavrão e o que a mídia fez tinha que ter ouvido aquilo mesmo. As pressões ele sofreu depois das declarações, algumas pessoas foram, os militantes, né, eleitores do presidente reclamaram, e ele até passou por cima disso e contornou, explicou melhor, dizendo que gosta muito do presidente e tal, e torce pelo governo e tudo mais. Creio no seguinte, né, esse governo foram servidas, a cabeça do Ernesto foi servida numa bandeja, assim como do Weintraub já tinha sido lá atrás, e como serão talvez todos os mais combatentes de um pensamento global, que estão mais conectados a essa guerra cultural que a gente trava no mundo inteiro. É o caso do Ernesto. O Ernesto se destacou escrevendo muitos textos a respeito de globalismo, do pensamento de unidade europeu, por exemplo, as críticas que ele faz a respeito do esquecimento do passado de cada país europeu na formação da União Europeia. Enfim, é um trabalho muito mais ideológico da história. E que esses, como o Ernesto, o Weintraub, o Olavo de Carvalho... Salles é o próximo, né? É uma sanha louca, né? O que faz com esse... O Salles eu acho um pouco diferente. O Salles, ele não é propriamente um olavista. Ele é um tecnocrata, mas muito... Não, pela posição que ele está ali, né? Sim, pela posição. Pela pasta dele. Deixaram a Damares em paz. Pela pasta é uma pasta seríssima, uma pasta que quer muita responsabilidade, que todo mundo vem em cima. E ele está sendo um tecnocrata, porém...
combatente naquela pauta ali. Ele talvez não tenha todo esse arsenal de argumentos mundial. Nem seja a pegada dele ideológica, né? Não é uma pegada... Só que ele está sentindo, né? É uma pegada especializada. Só que ele está sentindo o peso, né, do que foi mexer lá, né? Sente. Com essa questão da poluição, que o Brasil, né? Sim. E aí ele vem, obviamente, ele começa a rebater essa questão do globalismo, né, implícito, né, que é... Ele tem tudo para ser o próximo. E se você analisa... Sim, eu acho que a pressão está altíssima em cima dele. Se você analisa o discurso do Bolsonaro recentemente, em conjunto com os outros países internacionais a respeito do clima, ele faz um aceno ali ao governo americano, ao Joe Biden, né, com um discurso afinado. O Biden Bolsonaro já falou, não, o Bolsonaro... Sim, está de acordo. Ou seja... The father on. A gente não pode negar, a gente não pode negar, acredito que não dá para negar que tem sim eu não diria uma conversão do Bolsonaro, mas ele está entrando um pouco nesse jogo, fazendo esse jogo, tendo que fazer, ou entendendo que é para fazer mesmo. Sim, não dá para passar pano, né, cara, não dá. Por outro lado, o Ernesto, Olavo e outras figuras precisam entender que esse governo tem 3 anos só. Toda transformação demanda tempo. Demanda. Considerando que o último ano não teve, né? Pandemia, a esquerda teve que passar por dentro de um governo militar, conseguindo pregar o seu ideal na sociedade, e demorou 20, 30 anos para conseguir executar. Conseguir ter o domínio do jogo democrático, dos votos das eleições com Fernando Henrique versus Lula, como Lula comemorava, só candidatos de esquerda. Isso demorou tempo, isso demorou 3 décadas. Demorou muito. Então os conservadores, como o Ernesto, tem uma certa, aí nessa história, tem uma certa inocência. As coisas são com o tempo, você tem que transformar o STF. Então, o idealista, ele carrega, né? Ele mantém essa pureza, né? Uma pureza e essa inocência. Aí, sim, eu respeito enormemente todos esses caras, eu acho que são estudiosos, beleza, podem apresentar os argumentos à vontade, podem até chamar de alma, dizer que o governo não tem alma, só que aí eu só vou colocar um negócio. Quando você fala governo com alma, eu imediatamente penso em governo repressor. Eu imediatamente penso em um regime que não é democrático. Ou isso, ou então também é sem objetivo, sem uma paixão, sem algo que o governo, né? Eu só imagino um governo com alma sendo né? ditatorial ou sendo derrubado. Não tem outro caminho. Dentro do jogo, eu acho que nem um ponto nem outro. Esse jogo aqui é brabo, é um jogo democrático, é difícil, são muitos atores envolvidos, governo, você consegue eleger uma base, mas você não elege. O Bolsonaro pode ter... A base ele perdeu, o PSL, cara. Exatamente. O Bolsonaro ele pode ter os votos que ele quiser, mas ele não vai conseguir ter metade da Câmara. Não vai conseguir esse número. Isso é impossível, são 513. Você não consegue eleger dos 300 só seus, todos seus leais a você. Não vai. Então você vai precisar fazer o jogo com o PSD, com o PP, com o PSD. Muitos partidos estão ali. Em função disso que você está falando, tem muita gente, pessoas da política mesmo, ou críticos, ou filósofos, tudo isso, dizendo que a democracia não é a melhor forma de governo, né? do Estado. Mas não tem outra, né? Porque alguns chegam a dizer, não, o bom mesmo é uma pessoa só decidir tudo. Cara, mas se você cair na mão de uma pessoa dessa, você tem que orar muito para essa pessoa ser boa. Como Salomão, né? Como Salomão, se a gente fosse valer da Bíblia aqui, Salomão era um bom líder, com as suas falhas também, tinha. Mas foi um bom líder, foi um bom rei. Isso naquela época, é óbvio, tô pegando da época, óbvio que eu nem pensava isso. Mas, se você for ver, quer ver, eu me lembrei aqui de um caso muito interessante, do Tito, lembra do Tito, que mandava na Iugoslávia, na época do Poder de Ferro? Ele mantinha, a Iugoslávia são várias etnias, né? Ele mantinha todo mundo ali, mão de ferro. Croácia, Bósnia, Macedônia. Né? Todo mundo estava muito bem, quer dizer, parecia que estava muito bem. Ele decidiu o que era bom, o que não era bom para a Iugoslávia, até que, quando ele morreu, o cara começou, um a querer matar o outro, foi uma coisa louca. Mas você vê que uma mão pesada, eu não estou dizendo que é isso que eu defendo, estou dizendo que é uma coisa que você tem que pensar. Democracia, a gente vê hoje em dia, realmente... A gente, como você falou, não consegue um consenso para nada, é um ataque, você quer criar alguma coisa, não consegue, sempre tem uma outra corrente que acaba, entendeu? Como é que é? E não se consegue construir nada, leva-se 30, 40 anos para construir alguma coisa num país. Pode ser até bom, mas... Não dá para passar a impressão que ao chegar no poder, ou seja, a presidência, você tomou o poder. Não, o poder de jeito nenhum. O poder, inclusive, é muito mais do que presidência, congresso e até mais do que justiça. O poder, ele vem da sociedade. Sabe quem tem
teve o poder? Eu vou te dizer quem teve o poder aqui no Brasil. Lula. Chegou uma época, acho que foi no segundo mandato dele, todas as pesquisas apontavam que ele tinha 80% de aprovação popular. Ele podia passar qualquer reforma no Congresso. Todo mundo é unânime. Qualquer coisa. O STF estava com ele, o Congresso todo com ele. Ele aprovaria o que ele quisesse, de bom ou de ruim, tá? E não aconteceu. E era um momento ideal para que ele pudesse, efetivamente, quisesse fazer isso. Emplacar muita coisa em reforma tributária, reforma administrativa, todas essas reformas que a gente tem, que o povo, a nossa sociedade anseia. E tem que ser feitas. E agora caiu na mão de um governo que está tentando fazer, mas que é difícil. Quanto mais em plena pandemia. É muito difícil, é muito difícil. A política é um jogo de cessão. Exatamente. Tem que ceder. Isso aí, você vai ceder um pouquinho aqui, cede um pouquinho aqui. É casamento, né? É um casamento. Você vai casar com vários atores. Exatamente. E esses atores têm seus interesses. Tem. E você vai jogar com esses interesses. Exatamente. Até que chegue um momento, depois de anos e anos, que você vai construindo esse sentimento na sociedade, vai ganhando uma maioria dentro da sociedade, vai chegar um momento que, quem sabe, isso não vai acontecer com o Bolsonaro, porque ele já é uma figura muito escrachada, vamos dizer assim, então nunca vai acontecer com ele. Mas pode acontecer que um sucessor conservador chegue nesse patamar, 70%, 80% de aprovação. Outros governadores, né? Governadores, mais gente. E uma coisa importante também, que eu queria falar, a gente já se aproxima do final, quero que vocês também falem sobre isso. Como a gente não tem, o povo conservador não construiu, o eleitorado conservador, o pensamento conservador não construiu ainda o seu, o seu exército de políticos de maneira muito clara, são todos inexperientes ainda, a galera ali, fiel mesmo àqueles princípios e aquelas ideias de 2018. Como isso é muito incipiente, a gente viu muita gente abandonando as suas vidas em outras áreas e entrando na política. Isso é bom? É legal, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, que se perdeu ao longo do caminho, talvez na própria vaidade, a Joyce Hasselman. A Joyce Hasselman, ela era uma excepcional comunicadora e youtuber. Exatamente, era. Ela deveria ter executado esse papel até o fim da vida. E tem gente que está na imprensa que tem que ficar lá. Só que tem muito, cara, eu vou dar um exemplo outro do Paulo Martins. Paulo Eduardo Martins, que é lá do Sul. Não é o Paulo Matias. É o Paulo eu acho que é Paulo Martins. Sei quem é, o deputado. Que era comunicador e virou deputado. Sim. É legal, ele pode fazer isso? Pode. Claro. Mas existem os espaços que precisam ser ocupados. Então não é porque o cara ganha uma notoriedade por defender o pensamento conservador que ele tem que virar deputado. Isso é um erro, porque o poder não está aqui. O poder está no todo, está por fora. O poder está na sociedade. Na ideia que está sendo formada. Na ideia. Então, por exemplo, um professor conservador que se destaque na mídia, por exemplo, mesmo que seja a mídia alternativa, não é para ele sair da academia para ir para a política. Não é isso. Tem que ficar na base. Militar, né? Exatamente. Um advogado, por exemplo, de direita que entra nesse tipo de pauta, não é para ele ser político, é para ele atuar naquela área e fazer a diferença naquela área. Então, o que o povo conservador precisa é de uma militância que a gente chama de militância técnica, que é o militante que vai ser advogado, vai ser professor, é o cara que vai espalhar na sociedade o pensamento conservador, e não simplesmente fica lá no Congresso, gritando, falando no microfone, porque o poder está muito mais fora do que dentro. E a esquerda comprovou isso ao longo de 30 anos, militando desde os anos 50, anos 60, 70, 80, até chegar ao poder do jeito que chegou. Então o poder está do lado de fora, mais do que lá. Eu entendo que a pessoa tem a sua ambição, né, de querer um emprego público. Que é muito bom, de deputado. Claro. Mas existem outras missões e essa ideia precisa ganhar consciência. Isso passa por uma visão maior e assim, de grandeza de alma, né, desses personagens aí que é como diz Al Pacino naquele filme, né, O Advogado do Diabo. Sim. A vaidade é o meu pecado preferido, né? Verdade. O diabo, ele sempre... com certeza a vaidade é o maior, é o mais convencedor dos pecados, né? E eu vejo muito ainda... É sutil, leve, gostosinho. E eu vejo muito ainda essa vaidade. Sim, à frente. Isso, o cara, até de grana, talvez, o comunicador, né? Você vê no YouTube hoje, o cara consegue ganha muito bem. Claro. Hoje você não depende mais de uma grande empresa de comunicação. Ganhasse melhor do que ganha hoje como deputado.
deputado. Sim, estaria aí com o programa do Jovem Pan. Claro. Conseguiria ter programas em qualquer lugar. Poderia empreender. Sim, então, e essa quando eles vão lá para o Congresso, primeiro fica ali e começa a se diluir. E o que você falou, a ideia não começa, para de circular na sociedade, para de entender o que é o conservadorismo. Porque no Brasil nós temos assim, o povo, de uma média geral, ele é conservador no sentido de né, levar a vida de boa, né? Não está muito preocupado. Ele intui o que é ser conservador. Na verdade, não há muito conhecimento sobre os grandes pelas atitudes, ele mostra que ele quer ter o que? O trabalho, o slogan, quer voltar Deus acima de... Qual é o slogan do Deus acima de tudo? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pô, isso é um slogan altamente... As pessoas se apegam realmente. Só que nesse cenário você vê assim que as pessoas meio que não sabem se situar. Até mesmo o que é o pensamento conservador. E aí vira no meio dessa guerra de ideologia, guerra de meme, guerra de fake news. Você fica ali e os personagens não sabem. Hoje eu estava na minha caminhada, aí eu estava conversando com um amigo e assim, né, as dúvidas que eles colocam mesmo, né, eu recebi esse meu amigo e eu recebi um que foi até botei lá no grupo, que foi engraçado. Eu vi. Que o amigo mandou assim, vê o que tu acha desse vídeo aí, um áudio. Eu não ouvi, porque era muito longo. Era falando de um hoax, um fake news que está passando, circulando. Aí ele, pô, vê aí pra mim, Marcelo, que esse meu cunhado aqui é conservador e não sei o que. Quando eu ouço é um fake news, criação de um tribunal constitucional que vai julgar os políticos, assim, uma tolice da internet. Tolice, cara. Mas você vê assim, esse ainda é o pensamento, né, incipiente, frágil, né, não tem uma ideia formada, ainda não precisa, né, essa coisa até o próprio socialismo também, as pessoas não sabem, né, até aqueles que dizem adeptos. Mas o cara lá de baixo, ele tem aquelas ideias rústicas, né, do que é o básico. Rudimentar, né? Então, o conservadorismo precisa ser ensinado, precisa entender o que é. Até porque no conservadorismo não é ficar, tá horrível, é isso aí, vamos conservar o que está ruim. Não, claro que não. É que as mudanças venham baseadas em percepções, em fatos, em prognósticos positivos, para que aquela mudança vai ser boa. A direita precisa investir urgentemente no conhecimento, espalhar o seu conhecimento isso, né? de maneira intelectual, melhorar essa militância técnica que ainda é pobre. Muito pobríssima. E quem detém o conhecimento não pode querer se destacar para arrumar um emprego público e virar deputado. Não é esse o sentido. É só você olhar a esquerda. Copia a esquerda que dá certo. Porque a esquerda triunfou no seu projeto. A mensagem tem que ser maior do que o mensageiro. A mensagem, exato. Aí você definiu. Exatamente isso. Então, você olha a esquerda, por exemplo, vários personagens. Vou dar um exemplo de jornalista, por exemplo, o Kennedy Alencar. Conhecem Kennedy Alencar? Sim, então, ele nitidamente tem um viés ali muito claro. Ele poderia ser um político? Poderia, mas vê se ele sai de lá. Porque é uma importância estratégica. Eu vou usar Franklin Martins. Franklin Martins, conhece o Franklin? Franklin Martins, também jornalista, ótimo, inclusive, ele lá atrás participou dos grupos, né? Eu não sei se ele participou ativamente, não posso nem afirmar isso categoricamente, mas participou da luta da esquerda lá atrás. E ficou jornalista e se manteve lá, mesmo com seus contatos, trabalhou com o governo e tudo isso, mas se manteve na sua área de atuação para fazer esse trabalho técnico. Acaba sendo uma militância técnica. Sim. Então, sem dúvida, você milita na área que você atua, influenciando a sociedade com o seu poder. Que não necessariamente, o único poder não é o poder do emprego público, não é o poder do presidente, não é o poder do deputado. Então, tem que ter esse olhar um pouco mais abrangente a respeito do que é a construção política da sociedade. Como você está falando, só para complementar, mas eu acho que tudo que a gente vem falando, né? Isso aí é um começo, né? Eu vejo o governo do Bolsonaro e essas pessoas que entraram, né, na esteira do Bolsonaro, a própria... Até o Dória entrou na esteira, né? Se dizendo o Bolsonaro, Bolsodória, Witzel, tivemos aí essa Joyce, né? Joyce Maia, teve aquele pessoal do MBL também, churrasco, eu lembro, teve churrasco na casa do Bolsonaro. E na verdade, tivemos aquele cara, como é que é o nome? Aquele ator que fazia filme pornô, fugiu? Frota. Frota, quer dizer, você vê que entrou uma galera ali que, primeiro, como você falou, não precisava entrar.
Não deveria entrar. Toda. Mas as pessoas que entraram se dizendo bolsonaristas, que na verdade se dizendo conservadores, né, e por aí vai, acabaram que foram na ideia de conseguir um emprego público. Esses não eram pensadores como daqueles que nós estamos falando aqui, que criam um pensamento de direita, que, enfim, que têm opinião. Não era isso, eles queriam mesmo entrar para se dar bem. É a impressão que eu tenho, né? Que queriam entrar para ser deputado, senador e tudo mais. Agora, como você estava falando, isso é um processo, né? Vão se peneirar. Creio eu que nas próximas eleições essa Jossa não entra nem para síndica, pelo menos se contar com uma base do... Não entra, o Frota muito menos, e vai saindo e vão entrando pessoas mais tarimbadas, entendeu? E a impressão que me dá é essa. Entrou uma galera, entrou o joio com o trigo. Sim. Próxima eleição é dar aquela peneirada para ficar só... o trigo mesmo e o joio embora. O mercado de outsider vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil, as pessoas vão estar mais ligadas. Depois dessas traições, né? Witzel, Frota, né? Os caras que vieram de fora do cenário se dizendo alguma coisa. Mamãe falei, até isso amadurece, né? Até isso é uma forma de amadurecimento político do brasileiro. É claro, né? Eu acho que... eu acho que sim, eu acho que passa por um amadurecimento, sim. Sim, quem não vai pensar no Witzel na próxima eleição? Pois é verdade. No Frota, Ficou mais difícil para os outsiders de fato. Fica mais difícil. E acho que realmente tem que ficar difícil mesmo. Sim, essa é a ideia, claro. Acho que cada um no seu quadrado. Se você olha para o que a esquerda faz, tem um grupo de políticos. Vê se a esquerda lança alguém, um youtuber, para ser deputado. Não. Tem isso? Não, tem não. Vai ser o senador que vai ser qualquer um, um youtuber. Vai ser o Cauê Mota, Cauê Moura. Não vai ser. Não vai ser. A esquerda tem lá os políticos dela, formados por ela, que defendem as coisas, já sabe o que eles vão fazer. Sem inocência, sem imaturidade para política. É a galera pronta para aquilo. Já sabe o que vão fazer. Tem os jornalistas que são de esquerda, aí tem os advogados, aí tem a tropa toda. Toda preparada e especializada naquilo. Chegam pesados. Chegam com a especialidade, chega todo armado, tem seu juiz. Mas vamos mudar esse jogo. Vamos, vai demorar. Demora. Tem que ter um bom chão pela frente. E é por isso que eu acredito que o Ernesto, para a gente encerrar finalmente, tem o idealismo, que eu até respeito, mas tem uma inocência aí. Isso é com o tempo. Não dá para transformar tudo. Mas é bom ter um... É legal que tenha esse pensamento. Até mesmo o Olavo de Carvalho, que eu gosto, né, de muitas colocações dele, ele também tem um quê de inocente em relação a achar que pode entrar e fazer qualquer coisa. Eu acho que o cara do pensamento ele tem que estar à frente. O cara do pensamento, ele não pensa muito o que ele pode fazer ou não pode fazer. Ele pode estar preso ao dia a dia, senão ele para de pensar. Então ele tem que puxar sempre. Ele tem que estar puxando a tropa, meio fora da... meio inatingível o que ele quer, mas o alvo é aquele. Essa é uma batalha secular. A estratégia a estratégia é o jogo é jogado. É uma batalha de décadas, o jogo é jogado, não é fácil assim. O sistema é bruto. É difícil, o sistema é bruto. Todas essas aí. 11 contra 11, por aí vai. É isso aí, é difícil, 11, inclusive, então tem 11 lá. Enfim, a gente se despede, mais um Na Banguela, no ar. Um grande abraço para todos vocês, valeu Marcelo, valeu João. Um abraço. Até a próxima.